Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 7 ao dia 13 de novembro. Uma semana cheia de aspectos tensos no início da semana, culminando com o eclipse lunar no signo de Touro, com o Sol no signo de Escorpião, né? Nós tivemos recentemente, no dia 25, o eclipse solar, em que a Lua, que é o nosso passado, ficou à frente do Sol, que seria o nosso futuro. Então a gente busca aí recursos do passado para poder lidar com esse futuro quando ele aparecer, né? A gente tem os recursos do passado para a gente poder usar e a gente escuta mais as nossas emoções e o nosso interior. No momento, nós teremos aí no dia 8 do 11 às 08h01 da manhã da terça-feira, o eclipse lunar no signo de Touro, né? Então a Lua estará no signo de Touro, o Sol no signo de Escorpião e a Terra no meio. Com isso, o Sol projeta a sua luz sobre a Terra e a Terra a sombra sobre a Lua. E com isso, o nosso passado fica encoberto e a gente tem uma visão muito clara do futuro, para o futuro, né? O que acontece é que nesse eclipse, praticamente não, todos os aspectos da semana, especialmente os tensos, né, que são mais para o início da semana, inclusive alguns acontecem no dia do eclipse, ficarão marcados no mapa astral, né, porque nós podemos fazer um mapa astral do momento da lua cheia, que nesse momento é um eclipse, né? Fica marcado nesse mapa. E com isso, essa energia fica latente por um tempo muito maior. Então é interessante a gente entender bem e perceber bem como que a gente vai lidar com os assuntos desse momento, né? Como a gente vem lidando, como a gente lidará no futuro também com esses assuntos aí quando eles chegarem para nós, né? Porque apesar do eclipse ser uma coisa com data e hora marcada, não é um acontecimento com data e hora marcada na nossa vida presente, mas sim é aquela história que eu sempre falo para vocês, né? Assim na Terra como no céu, é um reflexo daquilo que acontece. Os marcadores celestes nos mostram e há indicativos de muita tensão no início da semana que vem, culminando com esse eclipse aí lunar no signo de Touro. Inclusive eu vou liberar esse vídeo antecipadamente. Eu sempre libero domingo à noite ou segunda pela manhã. Eu vou liberar no sábado para que as pessoas tenham mais tempo para poder se organizar, né? Quem sabe até eu libero na sexta-feira à noite. Mas em princípio justamente para se preparar para esse momento que pode ser mais tenso na semana que vem, né? E como que isso se coloca pra gente? Primeiramente, a gente está com uma tensão muito grande no céu, formando uma coisa que nós chamamos em astrologia de T-square, que é um quadrado em T, onde nós temos o ponto focal no planeta Saturno, que está no signo de Aquário, né? E existe uma tensão de Saturno com Urano há muito tempo, já 1 ano e meio, quase 2 anos aí, que eles vêm se aproximando, e foi o aspecto principal do ano de 2022, a quadratura Saturno-Urano, e também um dos aspectos principais de 2021, né? Mostrando aí a quebra dos paradigmas, as necessidades de mudança, o empurrar, vendo o movimento que a gente sente de pressão para sair da zona de conforto, né? Em que a gente teve que lidar com a pandemia, depois com uma transformação para renovar a forma como a gente lida com as coisas na vida da gente. Quer dizer, é uma transformação de atualização das metas de futuro, né? E que vem nesse eclipse culminar no sentido de o que não foi feito terá que ser feito. Se não foi feito, será feito de alguma forma. A vida te colocará em posições, te colocará limitações, te colocará impedimentos, que aí vai gerar insatisfação, que vai gerar ansiedade, que vai gerar situações que a vida pode virar de pernas para o ar, mas é uma necessidade de atualização, de mudança, que se ainda não foi feito, cria turbulência, né? Então aquelas velhas histórias que eu também falo aqui muito no canal, a gente tem que mudar por consciência, né? E não por consequência, evitar a mudança por consequência, ou seja, fica lá parado na zona de conforto, acomodado, tranquilão, esperando que as coisas mudem, sendo que você não muda nada. E na verdade é você que precisa mudar, é você que precisa sair dessa zona de conforto. Eu quero que tudo se resolva logo, eu quero que mas parado lá, sem fazer nada, sem se mover, né? Todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer prazer, mas nesse
desse movimento Escorpião-Touro, desse eixo, desse eclipse, é necessário se movimentar para ir buscar e recuperar a paz, o prazer e a estabilidade na vida. Mas para isso a gente precisa passar por um desertinho de transição. Quando eu me nego a fazer isso, quando eu não quero o sofrimento, quando eu não quero a dor, quando eu não quero sofrer, né? Quando eu não quero lidar com sentimentos ruins, aí você fica colocando isso numa panela de pressão até o momento que se estoura, né? Que é, quando você não quer lidar, você vai acabar lidando com as consequências disso. Ao passo que se você tem consciência que você precisa liberar esse movimento para acontecer, ou seja, em diversas situações você, por exemplo, deve abrir a correnteza para poder limpar a sua alma, levar as más águas, né? Mover-se na transformação daquilo que já não te traz mais prazer, compreender que algumas estruturas se desgastam mesmo ao longo da vida e que a gente precisa fazer transformações para poder manter a estabilidade em certas situações, né? É preciso às vezes atualizar e mudar planos para o futuro, porque a gente não é mais a mesma pessoa que fez aqueles planos no passado. Então, é um movimento nessa semana inteira em que muitas vezes vai gerar insatisfação. Por exemplo, a gente tem porque a gente não consegue fazer da forma como a gente quer, na hora que a gente quer, e tem que passar por esse movimento de transição que é dolorido, às vezes causa sofrimento, mas que leva a progresso e a melhoria de vida, né? Mas a gente fica na retranca de deixando para depois, e o deixar para depois precipita no eclipse situações de atualização e de profunda transformação, porque nós estamos falando de um eixo, né, que envolve Escorpião e fala de mudanças profundas, de transformações e etc. Então é importante a gente se conscientizar desse momento, tá? Agora, o que acontece? Por que a gente vai estar numa situação de tensão, de fazer o que eu não quero, me sentir limitado e etc? Existem muitos aspectos de confronto, de rebeldia, de unilateralismo, né, de intransigência. Então, o que isso pode levar? A mau humor, a insatisfação, a acomodação, né, a eu discutir com o outro por nada, por uma ideologia, por um ponto de vista, por uma ideia, porque eu não quero mudar, o outro não quer mudar, e a gente acaba brigando, né, discutindo, e isso não levará a lugar nenhum, né? E Saturno, que é o ponto focal desse T-square, dessa quadratura em T, lá em Aquário, quadra todos os planetas que estão em oposição, pousados lá em Escorpião e pousados em Touro, né? Quais são esses planetas? O Saturno quadra, né? O Sol, Mercúrio, Vênus e lá em Escorpião, e quadra Urano, Lua e o nó do norte, que também está lá em Touro, e quadra o nó do sul, que está lá em Escorpião. Então a gente tem um aglomerado de planetas e de pontos e de luminares ligados ao eclipse, né? Concentrados nos signos de Escorpião e Touro, que é um embate, é um conflito, é uma oposição. Eu vou olhar para o outro e são signos fixos, signos teimosos, signos que não se movem, né, que tendem a não se mover, mas que o Saturno também está num signo fixo, mas ele está lá como se fosse assim. Eu vejo o Saturno nesse momento como um mediador, gritando para ambos os lados, né, como se ele estivesse entre eles, assim, numa esquininha, né, falando para um lado e falando para o outro, gritando. Gente, não adianta ficar brigando, não adianta vocês ficarem nesse embate de o meu primeiro, ou o meu é o melhor, ou o meu é o que tá certo. Resolve o problema para poder progredir, né, para poder e percebe que as transformações são necessárias, né, para atualizar o futuro, para progredir, para mudar as metas. Então o que acontece? O Saturno faz aí essa quadratura para Vênus, né? Sim, uma outra coisa muito importante, é como se ele estivesse dizendo de lá, porque a grande fala talvez de Saturno aí em Aquário, né, que fala do coletivo, é que no futuro tem que estar bom para todo mundo,
né? Então, enquanto não estiver bom para todo mundo dentro dessas metas atualizadas de futuro, não está bom para ninguém. E as brigas vão continuar, e os embates vão continuar. Então, por exemplo, num relacionamento, se você está de frente para o seu oposto, no seu par, por exemplo, e está havendo discussões, conflitos e etc., não adianta ficar dividindo opiniões, né? A minha tá certa, a sua não tá certa, e ficar brigando. É preciso entrar num consenso para estar bom para ambos no futuro. Nem que esse consenso seja dentro dessa perspectiva em que a gente tem o Urano envolvido, Vênus envolvido e que haverá e que há essa tensão Vênus-Urano aí também, que aconteceu recentemente, né? Falando nem que essa paz esteja na separação, na separação no sentido da ruptura. Vamos romper para sermos mais felizes, né? Ou então, vamos entrar no consenso e reciclar esta relação. A mesma coisa no que tange as questões profissionais, de trabalho. Se aquilo não te satisfaz mais, se aquilo te desgasta, para que você vai ficar indo para aquele trabalho e ficando insatisfeito, se sentindo limitado em seus sonhos, em suas perspectivas de vida e suas metas? Atualiza suas metas de futuro, né? Porque o que acontece, o Saturno, ele faz essa quadratura com Vênus aí na segunda-feira, vamos começar a falar dos aspectos durante a semana, para poder mostrar as limitações que existem em manter aquilo do jeito que está. É preciso desapegar, é preciso deixar ir. Não adianta querer controlar o incontrolável ou voltar com as situações para a forma como eram. Né? A gente tem uma sequência aí muito interessante essa semana que fala muito, eu até separei umas cartas de tarô para mostrar para vocês, fala muito da questão da morte, né? Que fala das transformações e das mudanças que nós somos, que nós nos obrigamos a fazer para que a nossa vida evolua, mas isso causa dor, porque às vezes a gente sente que a gente não queria fazer aquilo, mas é preciso fazer aquilo, e a gente se sente forçado em certas situações a fazer aquilo para ver a luz no fim do túnel novamente, né? E aí surge mais à frente no caminhar do tarô, que ela é a carta 13 e essa é a 16, né? A torre, né? Que traz pra gente aí a quebra dos paradigmas, né? O corte dos excessos, que é justamente o Saturno cortando lá aqueles excessos. Chega, basta, né? De querer controlar o incontrolável, de querer voltar para aquela situação. Desapega que a vida flui. Por quê? Porque logo depois da torre nós temos a esperança, que é a estrela, que é a carta 17, a carta torre é 16, logo depois vem a estrela, que é a carta 17, que fala, tem esperança no fim do túnel, né? Se conscientize do seu meio, da onde você vive, das pessoas que estão ali. As pessoas têm ideias diferentes das suas e tudo bem, né? Vamos tentar encontrar um denominador comum para progredir. Busque, então, o autoconhecimento. E aí entra a Lua, que é a próxima carta, que é a carta 18. Entenda o que em você está gerando essa situação de combate, de destrutiva, de conflitos, de revolta. O que você não resolveu em você, talvez, que está causando essa situação com terceiros. E aí a gente vem com o Sol, que chega aí, o grande esclarecimento, que é a carta que vem depois, né, que é o sucessor da Lua, trazendo pra gente isso, né? É importante a reciprocidade. Enquanto não estiver bom para todos, não está bom para ninguém. É importante, esse muro aqui fala dos limites, das limitações que nós temos que às vezes entender da vida, né? Para que o sol possa brilhar. A gente não pode tudo, a gente não pode sair colocando as nossas ideias e querendo que isso seja o mais importante e o prioritário no mundo, né? O meu primeiro e tal. Não, tem que haver uma reciprocidade. Enquanto não estiver bom para todos, não está bom para ninguém. Somos todos um, é isso que o Sol fala também, né? Essa consciência de que somos todos um e que o Saturno também grita lá de Aquário. No futuro somos todos um, a consciência de somos todos um tem que estar muito clara para todo mundo, né? Que os movimentos que eu faço influenciam na sua vida, que influenciam na outra vida e que é importante a gente ter consciência do que a gente faz, né? Com relação à questão da vida alheia. Então esse eclipse traz essa necessidade de transformação e é uma necessidade de transformação às vezes forçada, que provavelmente pode virar algumas vidinhas aí de pernas para o ar. É necessário ter muito autocontrole, autoconhecimento, buscar também ter
uma posição de inteligência emocional para saber se adaptar às situações de vida, às novas situações de vida que se apresentam, né? Pra gente poder seguir em frente, porque senão a gente vai ficar preso nessa quadratura fixa e não sai nunca, né? E não evolui nunca. E a evolução vem através da aceitação da mudança, das questões novas que a gente precisa abrir espaço na nossa vida, que no caso de um relacionamento, às vezes é de uma nova forma em se relacionar. No caso de uma profissão, é abrir espaço para que a sua real vocação floresça, né? Para você buscar recuperar. Qual que é o objetivo disso tudo? Recuperar o prazer na vida, que é touro, onde está o nó do norte. Né? Então é recuperar esse prazer nesse momento de consciência em que a gente olha aquilo, a gente se olha nos olhos e fala, é isso que você tem que mudar, é isso que você tem que fazer, e esse eclipse transborda esse momento, né? E traz pra gente também muito da necessidade do desapego das velhas estruturas desgastadas na nossa vida, que trazem uma ilusão de conforto, né? Mas que nesse momento a gente precisa desapegar disso daí, não é conforto, é acomodação, né? Por isso que chama zona de conforto. Você tem que sair dessa zona de conforto, atravessar um certo deserto que vai trazer um bom desconforto, mas que será importante para que o seu futuro seja atualizado e que você tenha novas metas para o seu futuro, que tenham mais ressonância com a sua essência, com o que você realmente é, com o que realmente você quer para a sua vida. Nós temos aí no final, indo mais para o final de semana, uma verdadeira bandeira branca que o céu levanta, né? É Netuno fazendo um bom aspecto com Vênus e com Mercúrio no signo, Netuno em Peixes, retrógrado, fazendo um aspecto com Vênus e com Mercúrio no signo de Escorpião, e Plutão também ajudando nesse mesmo aspecto, né? Só que lá de Capricórnio. Então, falando de novo do autocontrole emocional, da necessidade de adaptabilidade, de inteligência emocional, né? Plutão, Mercúrio, né? A necessidade de ser mais doce com as palavras, de não sair batendo porta ou sair de mau humor falando as coisas, magoando as pessoas que você ama, né? É necessário compreender o outro, entender o outro, abrir espaço também para as opiniões alheias, né? E ter doçura na palavra. E se algum momento criou alguma situação de ruptura, de tensão no início da semana, sempre nesse final de semana aí, principalmente no domingo, nós temos uma grande possibilidade de pedir perdão, de ser perdoado, de ser desculpado por situações do início da semana. Mas para isso é preciso haver um movimento de inteligência emocional também, no sentido de buscar uma solução para aquilo ali através de uma boa conversa, do acolhimento, do entendimento das limitações do outro também, né? Sabendo que a gente não é um ser estanque assim no mundo, que as nossas necessidades e as nossas vontades vêm em primeiro lugar, né? É uma coisa de comunhão aí. Então a gente tem todo esse movimento tenso no início da semana e depois a gente tem uma necessidade de levantar essa bandeira branca e falar, pessoal, calma, vamos resolver, né? Meu amor, venha cá, vamos conversar, né? Então, para poder tentar resolver talvez alguns embates aí e finalmente atualizar esse futuro no sentido de que a vida é curta, né? Porque o Plutão traz isso pra gente aí, com um bom aspecto diante de Vênus e de Mercúrio, e que a gente precisa resolver essas questões e não ficar se apegando a picuinhas sem necessidade, gastando o tempo da nossa vida vivendo uma vida ruim com essas mágoas, esses ressentimentos presos no nosso coração. Então, atualiza o universo, desapega que a vida flui e segue em frente. O vídeo ficou um pouquinho mais comprido, porque também tem muitos aspectos acontecendo. Aqui estão os meus contatos, dá um joinha aí que ajuda muita gente aí no canal. Clica no inscreva-se para poder se inscrever, aperta o sininho para poder ser notificado sobre os vídeos que forem lançados, ok? Eu estou aí para vocês para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Uma semana de grandes e profundas transformações. Voa, borboleta! Um beijo, tchau, tchau!